Boa noite. A paz. Amém? Vamos estar dando início mais uma vez ao nosso culto. Essa noite nós estamos com a continuidade da celebração de aniversário, né? Da nossa igreja, o nosso 27º aniversário, com muita honra e muita alegria, que nós estamos aqui mais uma vez para comemorar essa data. Data essa tão especial que nós precisamos e acreditamos que o nosso Senhor Jesus Cristo está abençoando para que se avance muitos e muitos anos. Então eu vou pedir para a irmã Isabel estar orando para a gente dar início ao nosso culto. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, porque mais uma vez chegamos na Tua casa, Pai amado. Nós Te louvamos pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Nós Te agradecemos, Pai amado, porque nós estamos aqui em família, Senhor. Agora, Pai, queremos desejar este culto a Ti, porque nós não viemos aqui assistir um culto e sim prestar um culto àquele verdadeiro Deus que és o Senhor. Aceita nosso louvor, aceita, Pai amado, daquilo que iremos prestar nesta noite, que tudo seja para a honra e glória e louvor do Teu nome. É o que nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã. Vamos estar lendo o nosso tema. Queria pedir para que colocasse aqui na mídia para que todos lêssemos juntos. Encontra-se em Filipenses 4:4. Na minha diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aqui na nossa folhinha está dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Ministério de Louvor, com oportunidade. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Convido a igreja, aqueles que puderem se colocar de pé. Vamos estar cantando bem animados ao nosso Deus, aquele que nos libertou e que nos ama e é digno de toda a nossa adoração, é digno do melhor do nosso louvor. Então hoje eu convido a você, ainda mais nesse dia de hoje, dia de festa, dia de alegria, convido a você a se alegrar no Senhor, a pular, a dançar e a se sentir à vontade, porque você está em casa, amém? Amém. Deus. Esse é o tempo de festa, esse é o tempo de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão em nós. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é
Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Fugiu do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes de paz. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é o povo que se reúne aqui diante do trono do Rei, do Rei dos Reis. Cantamos de alegria. Dançamos de alegria. Pulamos de alegria. Um brado de júbilo. Gritamos de alegria. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é o povo que se reúne aqui diante do trono do Rei, do Rei dos Reis. Cantamos de alegria. Dançamos de alegria. Pulamos de alegria. Pra júbilo. Ficamos de alegria. Cantamos de alegria. Dançamos de alegria. Pulamos de alegria. Gritamos de alegria. Seu nome é Aleluia. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Amém? Glória a Deus. O melhor de Deus. Alegrai-nos, filhos de Sião,
brilho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. E sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. Declara o melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja poder sentar. Em nome de Jesus. Aleluia. O melhor de Deus está aqui, né? Ai, que noite maravilhosa. Agora a gente vai estar dando oportunidade à nossa coreografia. O Ministério de Dança. Ó Senhor, tu me sondas, de longe me percebes, sabes tudo que eu quero te falar. Em tua mão tens todos os meus dias. Se eu subir ao céu ou descer ao mar, mesmo ali tua mão me guiará. Tu és a resposta, eu não temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Não temerei, em meio à tempestade eu sei, não irei naufragar. Tens todos os meus dias. Ó Senhor, tu me sondas, de longe me percebes, sabes tudo que eu quero te falar. Em tua mão, se eu subir ao céu ou descer ao mar, mesmo ali tua mão me guiará. Tu és a resposta, eu não temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Não temerei, em meio à tempestade eu sei, não irei naufragar. Eu não
Aleluia. Lindo, né? Cada dia que passa, a nossa igreja está mais florida. Agora a MCM está com a oportunidade. Espíritos da alma, conhecedor, todos os choros, choro da mãe, pede o filho, choro do filho, desprotegido, braço de Deus, consolador, veio do céu, quando Jesus me conforta. Ninguém consegue.
Obrigada, MCM. Que o Espírito Santo de Deus continue, né? Nos sustentando, nos segurando, nos confortando, fazendo com que nós cada dia mais venhamos a estar aqui na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Amém? Participação, Ministério de Dança. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele
Aleluia. Glória a Deus. Irmão Amauri, você pode se pôr aqui na frente, por favor? A oportunidade agora vai estar com o pastor, que vai trazer a nossa mensagem. Pedir para o irmão Amauri estar orando pelo pastor. Peço aos irmãos que fiquem de pé, por favor. A palavra do Senhor diz que a nossa oração tem muito poder, né? Então, impõe suas mãos em direção ao nosso pastor, para que ele possa ser canal de bênção essa noite em nossas vidas. Senhor Deus, Pai eternos, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos mais uma vez comemorando mais um ano de vida da nossa igreja, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, abrir portas aonde não há portas, manifestar a tua glória, o teu poder e a sua misericórdia, aonde quer que nós estejamos. Cada um de nós que representamos a primeira igreja batista no Guarani. Mas nesse momento, o Senhor tome o nosso pastor em suas mãos, Senhor. Use ele como canal de bênçãos, vindo do altos céus, para que possamos ser cheios da tua presença, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Nós te agradecemos esse momento em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados. Amém? Que coisa linda, né? Vai sentar só quem é da igreja. Quem não é, que a nossa visitante fique em pé. Isso. Aí, que maravilha. Aí depende de tu. Isso. Como é que a gente faz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar. Uhul! Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esses visitantes? Que bênção! Que alegria! Quero dizer para você que você é muito bem-vindo nessa noite. Estou muito grato a Deus de ter aqui também, né, parte da nossa família, ter aqui o pastor Berlan, ter aqui o diácono Wilson, né, que ele não sabe se é nosso, se é da atitude, né? Ele tomou atitude e às vezes atitudes são erradas, né? Brincadeira. Tem um pessoal aqui também que está indo para atitude também. Ó. Tem um pessoal aqui, mas é benção. Que alegria, queridos, que alegria estar aqui nessa noite, completando 27 anos a nossa igreja. E eu queria ser breve, porque entendo que dia de festa, o que tem? E vocês já comeram pra caramba ontem, hein? Vocês ainda querem mais? Por isso que eu não consigo emagrecer, rapaz. Por isso que não dá. Nunca vi um pastor emagrecer no ministério. Se você ver, você me avisa. É difícil, cara, é difícil mesmo. Mas eu queria ministrar a palavra do Senhor, e sou muito grato a Deus pela tua vida. Espero ser breve, mas também que a gente ministre a palavra na direção do Espírito Santo de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 4, e agora sim, se você puder, se você assim quiser, você pode ficar em pé para a glória do Senhor. Depois nós estaremos orando também pelos aniversariantes de hoje, né? Que esses aniversariantes que fazem em novembro, eles se dão bem, porque eles não fazem bolo. Eles compartilham do bolo com a igreja, né? E vamos comer um bolo gostoso hoje, para a glória do Senhor. Diz aí a palavra do Senhor: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Você pode repetir, por favor? Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa noite especial. Muito obrigado porque estamos aqui, Senhor, celebrando mais um aniversário da tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que entrou aqui e muito obrigado pela tua palavra lida. Agora, o Senhor ministra, ó Deus, ao nosso coração, usa a nossa vida, porque certamente, Senhor, daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, pode sentar. Esse tema foi um tema muito gostoso. Ontem nós vimos Deus ministrando e nós precisamos verdadeiramente nos alegrar.
A palavra do Senhor é clara e o apóstolo Paulo, nessa carta aos Filipenses, deixa muito claro que a tônica daquela carta para aquela igreja era que houvesse uma alegria, era que o povo se alegrasse, era que aquela igreja vivesse em alegria perfeita, vivesse no momento de se regozijar. E chega no capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo enfatiza isso. Diz ao povo de Filipenses da seguinte forma: alegre-se. Outra vez vos digo, alegre-se. E aí nós podemos pensar nessa noite em alguns pontos que levaram o apóstolo Paulo a trazer isso para a igreja. A trazer esse momento que para nós precisa ser uma verdade. A despeito do que nós vivemos, a despeito das nossas dificuldades, nós temos uma coisa muito boa para fazer hoje: nos alegrarmos. Nos alegrarmos na presença do Senhor. Na verdade, todos os dias é motivo de nos alegrarmos ao Senhor. Todos os dias é motivo de nós rendermos graças, louvores e honras a esse Deus. O apóstolo Paulo, quando diz isso para a igreja, ele traz algumas coisas à tona que eu queria pensar com você. E eu queria te dar alguns motivos nessa noite para que você se alegre. Eu queria te dar alguns motivos nessa noite para que você saia daqui nessa noite regozijante. Eu queria te dar alguns motivos nessa noite para que você pensasse se você tem ou não que se alegrar. A palavra do Senhor diz que ele diz: alegre-se. E alegria quer dizer, na verdade, estado de regozijo. Não quer dizer um momento de alegria repentino que passa, momento de alegria que passa rápido. Não quer dizer momento de alegria que a gente tem um momento de felicidade e daqui a pouco passa. Na verdade, quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, ele diz a palavra chara, que quer dizer justamente estado de regozijo. É como se fosse um banquete colocado. É como se fosse um banquete colocado para cada um de nós, e verdadeiramente é isso que a gente precisa sentir. É isso que quando a gente olha para esse texto do apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: está colocado para vocês motivos eternos de alegria. Então vocês precisam alegrar-se no Senhor. Vocês precisam se alegrar. E há uma coisa muito clara nesse texto. No versículo 4 desse capítulo 1, do capítulo 4, ele diz: alegre-se. É um imperativo. É uma ordem dada por Deus. Não é um momento, não é uma coisa passageira. Deus fala justamente dando um imperativo à sua igreja: alegre-se. Como quem diz: vocês precisam obedecer a mim, dizendo, se alegrando. Alegrem-se quer dizer justamente que nós temos momentos difíceis, mas nós temos total condições de nos alegrarmos. Na verdade, quando o apóstolo Paulo escreve isso à igreja, por ordem de Deus, ele não está querendo dizer que nós não teremos momentos difíceis, mas que nós temos motivos, além da conta, de nos alegrarmos no Senhor. Então ele diz, é um imperativo à igreja: igreja, alegre-se. Igreja, viva de forma alegre. Alegre-se no Senhor. A palavra do Senhor, por exemplo, o apóstolo Pedro, vai dizer que nós temos muitos motivos. E um deles é que nós fomos regenerados. Um deles é que nós temos uma esperança viva, uma esperança de um dia morar no céu. Mas ele disse uma coisa muito interessante, o apóstolo Pedro, na sua carta. Ele diz o seguinte: mesmo que por um momento vocês tenham que passar por algumas provações, vocês precisam exultar, vocês precisam se alegrar. É um imperativo do Senhor. Não temos para onde correr. Ou a gente se alegra, ou a gente se alegra. Porque se olharmos para a nossa vida, se olharmos para nós, se olharmos para 27 anos dessa igreja, nós vamos ter condições de ver a mão de Deus agindo em nosso favor e de nos alegrarmos por tudo aquilo que Ele fez por nós. Se você parar para cantar um louvor, por exemplo, você pode contar
Quantas bênçãos você já teve? Quantas bênçãos essa igreja já teve? Quantos momentos maravilhosos que Deus já deu a essa igreja? Então é um momento de nós nos alegrarmos. É um momento de atendermos o chamado de Deus e viver com alegria. É um momento de atendermos o chamado de Deus e de que nada pode tirar a nossa alegria. Por isso que ele está dizendo, é um imperativo. Você pode olhar para a tua vida, você pode olhar para aquilo que Deus já fez por você e você precisa se alegrar. Mas é uma coisa muito interessante que ele diz, alegre-se sempre no Senhor. É um momento de nós pensarmos que também é ultra circunstancial a nossa alegria. Nós precisamos celebrar ao Senhor, nos alegrar, e independente das circunstâncias. Não depende do momento que estamos vivendo. Ontem, por exemplo, estava um monte de gente, Senhor, manda chuva. Não foi? Ai, pai, não aguento mais. Os incircuncisos pedindo chuva, Deus mandou chuva. Aí hoje, Senhor, está chovendo muito. Quem reclamou assim? Levanta a mão. Aí, tem sempre um que reclama. Fica orando ao Senhor, assim, ai, eu não aguento mais sol, ai, eu não aguento. Mas a nossa alegria não pode ser circunstancial. Não pode ser por causa das circunstâncias. Na verdade, a gente passa uma vida, a gente vai ter momentos alegres, momentos difíceis, mas a gente tem motivos inúmeros. E é ultra circunstancial, não depende se está sol, não depende se tem chuva, não depende se os frutos nos acompanham, não depende se a gente tem dificuldade, não depende se a gente está bom de saúde, se a gente está bem de saúde, se a gente está bem financeiramente, não depende de nada disso. O que a gente precisa fazer é se alegrar, independente das circunstâncias, independente das situações. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. A palavra do Senhor me mostra uma pessoa muito interessante, Abacuque. Abacuque, no seu capítulo 3, ele mostra isso, de nós nos alegrarmos. Mas olha que coisa interessante. Abacuque, no capítulo 1, ele diz assim, Senhor, até quando? Até quando a gente vai ver o justo pagando pelo injusto? No capítulo 1, ele diz uma coisa muito interessante. Até quando eu vou ver, Senhor, as coisas se afrouxando, a justiça, o justo pagando pelo injusto? E até quando eu vou ver essa Babilônia entrando e tomando aquilo que é do Senhor, tomando aquilo que é do seu povo? Abacuque estava vendo uma condição muito difícil. A Babilônia estava entrando em Judá e tomando posse daquilo que era do seu povo. Abacuque, no capítulo 2, sobe a torre de vigia e diz o seguinte, eu vou orar para ver o que Deus vai falar comigo. E Deus vai e responde a Abacuque, Abacuque, escreve, porque certamente virá, não tardará. Escreve para que até aquele que está andando, aquele que está correndo, possa ler o que eu vou fazer, porque certamente virá, não tardará. Mas aí Abacuque chega no capítulo 3, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e nos currais não hajam vaca, ainda que, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, é ultra circunstancial, as coisas podem estar pegando fogo, irmão. O negócio a chapa pode estar quente, a situação não está legal, mas olha só, eu quero dizer uma coisa para você, a nossa alegria não é momentânea, ela é perfeita, ela é eterna, ela é produzida pelo Espírito até a volta do Senhor. Então precisamos nos alegrar. Quando o apóstolo Paulo fala isso, na verdade ele está falando assim, depende das circunstâncias. Você pode estar hoje aqui passando por alguns problemas. Você pode estar hoje aqui passando por alguma enfermidade. Você precisa se alegrar. Você precisa se alegrar na presença do Senhor. Você precisa engrandecer o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrem-se sempre no Senhor, independente das circunstâncias. Independente do que você está passando. O Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos. A palavra do Senhor diz, alegrem-se no Senhor. O que quer dizer isso, pastor?
Quando o apóstolo Paulo fala para aquela igreja assim, olha, alegre-se, outra vez vos digo, alegre-se. O apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante, alegrem-se no Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer, te dar alguns motivos aqui muito claros, que a pandemia acabou. Hã? Acabou a pandemia? Você está aqui? Você está aqui? Você está vivo? Você tem ou não tem motivo para celebrar o Senhor? A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo fala o seguinte, alegre-se no Senhor. Quando ele fala alegre-se no Senhor, foi porque ele viu tudo aquilo que Deus já fez por nós. Uma das coisas que ficou claro para mim quando leio esse texto, que fica claro para mim quando leio esse texto, é que nós precisamos nos alegrar porque Deus tem sido bondoso conosco. Deus nos tem dado vida. Deus tem nos sustentado a cada dia. Isso já é um motivo, irmãos, de muita celebração. Isso já é um motivo para que a gente saísse daqui plantando bananeira até Jardim Meriti. A gente que gosta de pagar promessas aí, a gente que gosta de fazer voto com o Senhor, a gente podia fazer um voto. Olhar para a nossa vida, ver o que Deus já fez por nós e celebrar a Ele como Ele merece. E muitas vezes fazer algo para agradar o seu nome, para agradar o Senhor, para se alegrar na presença dEle. E quando Ele diz assim, precisamos nos alegrar no Senhor, Ele diz, alegre-se sempre no Senhor. É para a gente olhar e ver o que Deus já fez por nós. E uma das coisas que Ele me fez e fez por você, e eu posso ver nessa noite, é que Ele te deu vida e você está aqui. Você é um escolhido dEle para estar aqui, nesse momento. E talvez você possa pensar comigo, mas pastor, só isso? Não. Olha o que a palavra do Senhor me mostra, o que Deus já fez por nós. Capítulo 8 de Atos e capítulo 9 vai mostrar a vida de um homem, o apóstolo Paulo. Esse que escreve essa carta. O apóstolo Paulo escreve essa carta de um lugar muito interessante. O apóstolo Paulo não está numa cobertura, ele não está na frente de uma piscina, ele não está no escritório refrigerado com ar-condicionado. A Bíblia me mostra e a Bíblia me ensina que o apóstolo Paulo estava num lugar chamado prisão, estava preso. E ele chega para essa igreja e diz o seguinte, alegre-se no Senhor. O cara que está preso consegue mandar alguém se alegrar. Por que ele faz isso? Porque, na verdade, ele olha e já vê o que Deus fez por ele. E o que Deus fez por ele? O apóstolo Paulo, no capítulo 8, é apresentado como perseguidor da igreja. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele tem um encontro real com o Senhor. No capítulo 13 até o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia é mostrada, é ministrada através da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha motivos inúmeros. E o primeiro motivo que ele tinha para celebrar ao Senhor, para se alegrar, era que Jesus Cristo tinha transformado a sua vida. Tirou ele do lamaçal do pecado e fez dele uma nova criatura. Fez dele uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E ainda fez dele um missionário. Talvez você esteja aqui nessa noite e você pode pensar comigo. Eu tenho algum motivo para celebrar? Tenho. Porque estou falando de mim. Eu estava dando passos largos ao inferno. Jesus foi lá e me resgatou. E me trouxe para o reino do seu Filho amado. Me fez viver uma novidade de vida, ainda me fez de pastor. Ainda me deu uma família maravilhosa. E ainda fez maravilhas comigo. Ainda eu posso olhar aqui, eu tenho um monte de amigos. Tem milhares de amigos comigo, pessoas que estão servindo ao ministério junto comigo. Então eu posso olhar, eu tenho muita coisa para agradecer a Deus, mas a primeira coisa que eu tenho para agradecer ao Senhor é que Ele me deu uma transformação e fez de mim uma nova criatura. Ele pode fazer isso com você nessa noite. Talvez você não chegou aqui dessa forma. Talvez você ainda não entendeu o que Jesus Cristo veio fazer.
A Bíblia me mostra que o apóstolo Paulo era aquele perseguidor da igreja, era aquele que ia contra a igreja, mas a Bíblia diz que Jesus se encontra com ele e fala: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra o Senhor. E dali em diante ele é escolhido para fazer a obra do Senhor, salvo, liberto pelo poder de Jesus. Aonde estaríamos hoje se não fosse esse Jesus? Aonde eu estaria hoje se não fosse esse Jesus por mim? Aonde você estaria hoje se Jesus não tivesse entrado na tua vida? Aonde você estaria hoje se você não tivesse uma igreja para orar? Aonde você estaria hoje se você não tivesse um Deus para se relacionar? Nós temos inúmeros motivos para celebrarmos ao Senhor. Um deles é que Ele nos transformou. A palavra me mostra um segundo motivo para nos alegrarmos no Senhor. Capítulo 1, verso de 12 a 18. Acompanha comigo. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Sabe qual é o segundo motivo que o apóstolo Paulo tem para falar isso para a igreja? O segundo motivo é que Deus deu a nós o Evangelho para ser ministrado. Isso é um motivo de muita alegria. Ele está preso, a palavra do Senhor diz que ele está ali e aproveita a oportunidade para ministrar o Evangelho àquelas pessoas que estavam ali, da guarda pretoriana. Muitos se salvam através do Evangelho ministrado pelo apóstolo Paulo. Eu queria pensar com você sobre esse momento que ele está falando aqui, que ele diz que se alegra, porque eu tenho motivos para celebrar ao Senhor nessa noite, porque o Evangelho é boas novas de salvação para nós. E o Evangelho alcançou a nossa vida. O Evangelho alcançou a minha casa. Irmãos, não tem notícia melhor quando o Evangelho chega na nossa vida e faz a transformação da nossa família, da nossa casa e muda a nossa história. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo tem uma alegria. E qual era a alegria? Independente do camarada que estava pregando, a verdade é que ele estava alegre porque o Evangelho estava sendo pregado. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. E sabe o que eu posso me alegrar nessa noite também? É que Deus chegou para essa igreja aqui e deu essa palavra para essa igreja ministrar. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que nós somos vasos de barro e nós temos um tesouro chamado Evangelho para ser pregado. A nossa alegria precisa estar baseada de que o Evangelho está sendo pregado, de que pessoas estão sendo salvas. É por isso que ele diz assim: alegrai-vos. Alegrai-vos porque o Evangelho entrou na tua casa. Alegrai-vos porque vocês têm uma igreja para celebrar. Alegrai-vos porque pessoas estão sendo transformadas por causa do Evangelho. Alegrai-vos porque você foi alvo desse Evangelho. Queridos, se Deus não tivesse entrado na minha família, se esse Evangelho não tivesse sido pregado, o que teria sido? Nós não tínhamos nenhuma condição alguma de nos relacionar com o Senhor, nenhuma referência cristã. Mas quando Jesus entrou na nossa casa, começou a salvar um, salvar o outro, salva uma família inteira, salva uma comunidade inteira, salva pessoas que estavam dando passos largos ao inferno. O Evangelho é o presente de Deus para esse mundo e Ele deu a essa igreja. Ele falou com essa igreja, Ele ministrou a essa igreja e a sua alegria era que a palavra estava sendo pregada. A palavra estava sendo pregada no lugar e em outros lugares.
independente de quem estava pregando, Deus já tinha dado o seu evangelho, aquilo que muda a vida, aquilo que muda a história das pessoas, aquilo que mudou a minha casa, aquilo que mudou a tua casa. É por isso que ele fala assim, olha, nisso eu me alegro. Alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor, porque nós temos o Evangelho de Deus e nós temos uma verdadeira palavra, uma palavra que muda a nossa história. E assim aconteceu. Você quer ter um exemplo muito claro disso? Quantas pessoas começou essa igreja? Quantas pessoas começou, pastor Berlan? Quantas reuniões? Quantas pessoas foram salvas? Isso é privilégio. Isso é privilégio para nós, isso é motivo de nos alegrarmos. O Evangelho está sendo pregado, pessoas estão sendo salvas. A nossa alegria tem que ser porque pessoas estão sendo salvas e nós precisamos nos alegrar nisso. O apóstolo Paulo fala o seguinte, alegre-se no Senhor, porque Ele tem mais um motivo para nós. Acompanha comigo, muito interessante, nesse mesmo capítulo, versículo 20 até o verso 25. O apóstolo Paulo fala da alegria que temos de servir aos irmãos, da alegria que temos de servirmos uns aos outros. Capítulo 4, verso de 10 a 18, diz o seguinte, já estou pulando para o final já para arrumar tempo ainda, que a gente tem bastante coisa ainda. Filipenses capítulo 4, verso 10. Alegria que temos de servir uns aos outros, servir aos irmãos. Por isso que ele está dizendo, alegre-se, porque Deus te deu essa oportunidade. Deus te deu uma oportunidade de você servir ao outro, de você viver esse evangelho na prática. Versículo 10 diz assim, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês. Versículo 18. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido de que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, alegre-se, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. O apóstolo Paulo está nos trazendo da alegria que temos de servir uns aos outros. É muito interessante, porque Deus nos dá essa incumbência. A igreja é um lugar de nós de servirmos uns aos outros. É na igreja que nós colocamos em prática o que aprendemos. É por isso que muitas vezes temos dificuldade quando as pessoas falam assim, olha, eu sou igreja, estou dentro de casa, eu assisto online. Mas na igreja é o lugar de nós colocarmos em prática o que aprendemos. Na igreja é o lugar de servir ao Senhor e de servir aos irmãos. É por isso que ele diz assim, alegre-se no Senhor, porque Ele dá a você uma oportunidade de você servir um ao outro. É muito interessante. Quando você lê esse texto, a gente pega uma coisa desse texto, a gente fala assim, ó, o apóstolo Paulo aprendeu a viver tanto em fartura como em necessidade. Aí ele diz assim, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Verdadeiramente uma coisa que fica clara. Deus sustenta a sua igreja do início até o fim. Independente de quem vai ajudar essa igreja, Deus vai continuar sustentando essa igreja. A obra missionária, independente de quem vai ofertar para a obra missionária, abençoar a obra missionária, Deus vai continuar abençoando essa igreja. E nada do que
a igreja coloca a mão, vai lhe faltar, porque Deus, ele é poderoso e supre as necessidades da igreja. Mas uma coisa interessante, ele pensa e ele fala o seguinte: eu tanto sei ter falta como ter fartura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vírgula. No entanto, me alegrei porque vocês me ajudaram. No entanto, me alegrei porque vocês viram a minha necessidade. Eu queria tirar essa pessoa do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo está falando de uma característica da igreja, de servir um ao outro, de olhar e ver a necessidade do seu irmão, de ver a necessidade da pessoa que está ao seu lado. A Bíblia mostra que essa igreja se associa ao apóstolo Paulo. A Bíblia mostra que essa igreja é uma igreja que serve ao próximo. E aí, quando ele diz assim, alegre-se no Senhor porque ele te dá essa oportunidade de servir ao próximo, de servir o seu irmão, de viver uma vida de serviço. É por isso que ele diz assim, no versículo 14, no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início ninguém quis. No início ninguém associou-se ao apóstolo Paulo. Mas a Bíblia diz que ele iria viver. Deus não deixaria faltar nada para o apóstolo Paulo. Mas tinha uma igreja que estava feliz em servir ao seu próximo, em servir o seu irmão. E aí eu posso pensar com você, alegre-se no Senhor, porque o Senhor te deu essa oportunidade de ser igreja. Alegre-se no Senhor, porque o evangelho do Senhor não é um evangelho de teoria. Alegre-se no Senhor, porque o evangelho do Senhor é o evangelho da prática. Não adianta a gente falar que vai evangelizar o mundo se a gente não evangeliza a nossa comunidade. Não adianta a gente falar que a gente serve ao mundo se a gente não servir a nossa comunidade. Não adianta a gente falar que vai servir as pessoas lá de fora se a gente não servir uns aos outros. Isso é motivo de nos alegrarmos, irmão, porque o evangelho é verdadeiro, o evangelho é prático. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo se sente alegre, porque tinha uma pessoa, tinha aquela igreja se preocupando com ele. Você já se preocupou com o seu irmão? Você já agradeceu a Deus pela oportunidade que você tem de se relacionar com alguém? De alguém estar orando por você, por exemplo? De alguém chegar na hora do teu perrengue, o que está precisando? Teve uma pessoa que chegou para mim, vou citar, não posso citar nome. Opa, eu falei, está precisando de alguma coisa? Estou precisando de R$1.000. Eu falei, está precisando mesmo? Se eu chegar para você agora e falar assim, pergunta para o teu pastor, o que o pastor está precisando? Pergunta aí, o que o senhor está precisando? Precisando de R$20.000. Não tem? Mas sabe o que a irmã tem? Oração, carinho. O apóstolo Paulo está falando de uma coisa da igreja, e que talvez, irmãos, olha só, a gente precisa olhar, porque a gente olha justamente para aquilo que ele ganhou dessa igreja, para o seu sustento. Mas não era isso. Era o carinho, era o cuidado, era a alegria de ter sido cuidado, era a alegria de ter sido ouvido, era a alegria de ter estado com aquela igreja e de ter se sentido amado. Entende a diferença? Não é a quantidade, não é valor, é o momento que você tem como igreja de ser contados como irmãos. E quando você olha para essa igreja, é isso que Deus nos deu, uma comunidade de irmãos, uma comunidade de fé, mas para que vivamos em união, para que vivamos juntos, nos ajudando. Um ao outro ajudou, e o seu amigo disse, esforça-te, você avança com essa igreja, porque Deus te deu uma igreja para você viver o evangelho. Não é a quantidade, irmão, não é valor, vai além disso. É por isso que eu posso nessa noite dizer para você, alegre-se. Alegre-se porque você tem uma igreja que cuida de você. Alegre-se porque você tem um irmão do lado que está preocupado com você, está orando com você, está dizendo o que está precisando. E se você tiver R$20.000, empresta. Amém? Aqueles que disseram amém, me procurem no final do culto. Beleza? Beleza? Você disse amém, você me procura. Está dizendo amém aqui. Amém, 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 amém.
Mas é uma coisa muito gostosa, irmãos, porque o apóstolo Paulo sentiu cuidado. E é uma coisa para celebrarmos. Quantas vezes você já chegou quebrado aqui? E Deus usou essa pessoa que está aí do teu lado para te dar uma palavra, para te abençoar. Quantas vezes você já teve momentos difíceis e é na igreja que você encontra um ombro amigo? O apóstolo Paulo diz assim: alegre-se no Senhor, porque vocês têm como servir uns aos outros. E nós somos servidos. Vocês fazem parte da minha história. Eu faço parte da história de vocês. Quero terminar essa palavra lendo o Salmo 133. Diz assim: ó quão bom, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Alegre-se porque você tem um lugar de comunhão. Alegre-se porque tem uma igreja preocupada com você. Alegre-se no Senhor, porque Ele precisa ser exaltado e nós sabemos que Ele tem nos abençoado. Que Deus te abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Alegrem-se. 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 Viva uma vida de celebração. Viva uma vida de alegria. Deus tem cuidado de ti, cara. Deus está te dando vida. Alegre-se. Não é momento, não são circunstâncias, mas Deus tem te dado bênçãos. Alegre-se. Deus tem te dado uma igreja. Alegre-se. Viva momentos de alegria na presença do Senhor. O apóstolo Paulo fala isso: alegre-se. Outra vez vos digo, alegre-se. Deus te abençoou. Deus tem te abençoado. Para a glória de Deus Pai. Nesse momento eu quero chamar o ministério de louvor. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Vamos ficar em pé. Falei para a gente se alegrar. Como é que a gente se alegra? Cantando. Isso. Nesse momento você vai ter também a oportunidade de ofertar na casa do Senhor aquilo que você tiver no seu coração. Eu digo aos nossos amados visitantes, fiquem muito à vontade. Mas se você tiver desejo nessa noite de ofertar, de abençoar a casa do Senhor, faça isso para a glória de Deus Pai. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja na vide e o fruto da oliveira, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
Aleluia! Que o produto da oliveira me dá, todavia me alegra. Glórias a Deus! Nos alegramos em Ti, Senhor. Nos alegramos, ó Pai, nas bênçãos do Senhor. Aleluia! Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus! Todavia me alegrarei. Aleluia! Você pode se alegrar no Senhor nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor. Se alegre porque Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua casa, tem te abençoado esse lugar. Amém? Deus abençoe. Você pode sentar rapidamente. Depois vamos cantar mais. Glória a Deus. Amanhã é feriado. Amém? Nesse momento, queridos, eu quero chamar aqui à frente, rapidamente, Pastor Berlan e todos os membros fundadores da nossa igreja. Você pode aplaudir o Senhor? Uhul! Vem. Isto. Cadê os membros fundadores? Isto. Eita. Que maravilha. Eita. Tinha nascido ainda não? Que isso? Vai vir não? Isso. Aí, que maravilha. Pastor Berlan. O pastor Ricardo, ele disse o seguinte: pastor, você quer dar uma palavra? E me deixou bastante à vontade, né? Mesmo ele falando que amanhã é feriado, mas sabemos que todos nós temos que ir para casa já já. A mensagem que o pastor Ricardo nos trouxe hoje, ele me remota, me faz voltar ao passado. Ele me faz voltar ao passado e eu só não derramo em lágrimas, né, a voltar ao passado, porque você chegar com 58 anos e começar a chorar na frente de tantas pessoas que você já o conhece, outros novos que você passou a conhecer, ficaria um pouco feio, ficaria um pouco estranho. Mas a vontade é de chorar, é de realmente derramar lágrimas por tudo aquilo que Deus fez na vida da igreja. Realmente foi um momento de alegria. E nesse momento tão sublime, tão especial, quando o pastor Ricardo convida os membros fundadores a estar aqui à frente, e ele, no momento oportuno da sua mensagem, ele disse assim: pastor Berlan, quantas pessoas começaram esse trabalho? E ele me fez essa pergunta, ele respondeu, e eu pensei, eu voltei ao passado, 33 pessoas, há 27 anos atrás. Ainda hoje, eu estava pensando, não é possível que a Igreja Batista aqui do Guarani, a PIB do Guarani, esteja completando 27 anos, não é possível. Porque nos primeiros meses, nos primeiros anos, nós achávamos que não íamos chegar a tal ponto. E você se depara com 27 anos, você se depara aqui com uma dezena de homens e de mulheres que, de fato, são segundo homens, segundo o coração de Deus. Naquela época, foram homens e mulheres que foram desafiados. Houve um desafio muito grande, pastor Ricardo. Houve um desafio muito grande para que esses homens que estão aqui, essas mulheres que estão aqui e outros
que estão em outras igrejas, e que outros que estão na glória, que nós podemos até poderíamos, que lembramos, foram pessoas ousadas, porque nós estávamos praticamente só. Nós nos conhecíamos através lá da primeira igreja batista de Jardim Metrópolis. Nós nos conhecíamos aqui na casa da irmã Denilda. Porque começou na casa desta irmã. Começou na casa da Elza. Homens e mulheres que foram ousados. E somente homens e mulheres que são ousados é que conseguem, é que sobrevivem, é que têm vitórias. Porque se medrosos, tímidos, né, Valdir? Pessoas sem perspectivas não chegam a lugar nenhum. E naquela época, ainda um pouco mais jovem, aqui, os outros que estão aqui, mas tinha algo tremendo. Éramos ousados, porque tinha por trás de nós um Deus que sabíamos que Deus estaria do nosso lado, sabíamos que Deus estaria ali para nos confortar, nos alimentar, nos Aleluia. dar força. Glória a Deus. Quantas dificuldades nós passamos, quantas lutas nós passamos, quantas vezes aí, pastor Fúlio, nós choramos, quantas vezes, mas éramos homens ousados, mulheres ousadas, porque tínhamos por trás um Deus que nós confiávamos. Homens e mulheres que há 27 anos fomos desafiados a abrir este trabalho, partir para a luta, chorar um pouco, derramar lágrimas. E hoje, 27 anos depois, ver a conquista, ver o troféu. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que começaram esse trabalho lá atrás, junto comigo. Ainda um jovem pastor, ainda jovens crentes, mas tínhamos o nosso Deus ao nosso lado. E hoje, 27 anos depois, está aqui o Fúlio, pastor Ricardo Fúlio, continua esse trabalho com toda a eloquência, com todo o trabalho, com todo afinco, com todo amor. A obra que Deus depositou em nossas mãos lá atrás, e continuando ali com todo o trabalho. Isso é muito gracioso para nós, uma alegria. Porque quantos trabalhos que a gente ouve falar por aí, que parou no início, logo no início, logo na frente, não chegou a lugar nenhum. E você vê, 27 anos depois, essa maravilha, este homem escolhido por Deus para este local, continuar. Esse é o trabalho que Deus coube a cada um de nós. Deus os abençoe a cada um de vocês. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Quero agradecer a Deus, porque a gente que está no início, né, da caminhada, está no início do ministério, eu sei que não é fácil, né? A gente vê a igreja nascer, e eu tenho certeza, pastor, que Deus usou muito a vida do senhor, abençoou a vida de cada ovelha, de cada pastor que passou por aqui, né? E hoje eu tenho a alegria de estar aqui pastoreando. E muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho. Isso. E essa galera que está caindo para dentro, né? Comigo aqui. Deus abençoe. Parabéns a cada membro fundador, a cada pessoa que foi instrumento de Deus para que esse momento começasse, para que essa igreja começasse. E teve uma coisa que a palavra do Senhor diz: se é de Deus, segue, né? Se não é, e está aqui a prova que era de Deus. Está aqui a prova que é de Deus. Amém? Se você não crê, é de Deus. Glória a Deus.
E porque o pastor mesmo falou, tinha um Deus por trás. Tinha um Deus abençoando esta obra e continua abençoando. Então, parabéns a todos os membros fundadores de nossa igreja. Eu vou chamar o Diácono Wilson. Vem cá, Diácono Wilson. Isso, visitante, seja bem-vindo. Sua presença. Vou dar uma oportunidade para esse camarada aqui. Ora por eles aqui. Isso. Eu tive o privilégio de fazer o casamento deste homem. Eu tive o privilégio, nós tivemos o privilégio de evangelizar esse homem. Ele tem uma história. Ele tem uma história que eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço. Mas ele foi ousado para estar aqui. Ele sabe da história dele. Eu não posso contar para vocês, mas ele sabe como ele foi ousado para continuar a estar nesta igreja. Eu me lembro de uma frase sobre este homem, bem simples, que alguém disse para mim: você está pregando a palavra para esse homem, e esse homem, ele era um homem diferente, ele bebia, ele fumava, isso há quase 30 anos atrás, ou 25. Esse homem bebia, esse homem fumava, esse homem, ele fazia tudo de bom. Mas vocês crentes, lá naquela igreja, naquela oficina mecânica ali no Guarani, eu não sei por que vocês estão fazendo isso, tanta coisa para fazer, logo abrir uma igreja. E alguém conhecido dele disse: mas vocês estão fazendo uma metanoia na cabeça dele. Ele deixou de ser alguém. Ele passou a ser diferente. Ele passou a ser diferente. Ele está muito bem o que eu estou falando. Dentro da própria casa dele. E hoje ele está aqui. É um homem ousado. Este é um homem ousado. Deus abençoe. Pai amado, Pai querido, graças te damos por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado a Deus por aqui estar mais uma vez na tua casa. Casa esta, Senhor, chamada casa de oração. Pois aqui, ó Deus, era uma oficina de veículo. E hoje, Pai amado, Pai querido, é uma oficina de homens, oficina de mulheres que aqui estão, Pai, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, por todos aqueles que já passaram aqui, conforme teu servo mesmo falou, estão na glória, outros estão em outras congregações, outros estão aí no mundo que só possa estar resgatando, Pai amado, Pai querido, essas vidas. Obrigado mais uma vez, ó Deus amado, Deus querido, por todos os servos que passaram, que estão aqui fazendo a tua obra, fazendo o teu ide, Deus amado, Deus querido, para todos aqueles que precisam. Muito obrigado por tudo, por todos os pastores que passaram por aqui, por todos os diáconos que passaram, diaconisas que passaram por aqui. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pai, muito obrigado. Nós só temos que te agradecer pelas vidas aqui apresentadas. Obrigado, muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos não porque nós merecemos, mas é através do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e no terceiro dia ele ressuscitou, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Pode sentar, querido. Nós tivemos ontem, nós temos hoje também, e aí já estou caminhando para o final, 2 aniversariantes. Cadê? Hã? Isso. Segura um pouquinho aí, daqui a pouco você vem, o irmão vem. Cadê o outro? Quem é o outro? Eles tudo filam a boia da igreja, né? Não traz um bolo pra gente, ainda vai comer bolo, de graça. Feliz. Ano passado foi a diaconisa de Sé, né? A diaconisa de Sé, a irmã Solange, é amanhã.
né? Faz aniversário amanhã. Mas, irmãos, olha só, eu quero agradecer muito a Deus. E já encerrando, eu gostaria muito que todos os irmãos que trabalharam, que contribuíram, que limparam, que prepararam a igreja para o aniversário, ficassem em pé, por favor, todos. Para o café, que ajudaram a fazer o café. Olha, fizemos um... Fica em pé, irmãos, pelo amor de Deus, cadê? Quem contribuiu? Quem trouxe bolo, empadão, empadinha? Isso, cadê? Cadê? Quem trabalhou na cozinha, quem não trabalhou, cadê? Isso. Isso. Irmãos, eu quero agradecer muito a Deus. Só tem vocês? Não, tem mais gente. Tem mais gente. Vai ficar em pé, não? Teve gente que, ó, uma Sônia tá aí, né? Pessoal. Irmãos, que coisa linda. Nós tivemos, pode sentar, querido. Nós tivemos aqui um café da manhã para os pastores que, olha, foi top dos top dos top. Os caras estão lá querendo que eu coloque logo o nome. Para ano que vem eu não vou colocar. Aguenta firme a pressão, pastor. Irmãos, fechamos com chave de ouro. Tá lá só os comentários. Aí fui, e tá lá em branco. Não vou botar, não. Ano que vem, não. Ano que vem a gente tem outros projetos. Mas foi bênção mesmo. E parabéns. Muito obrigado por cada um aí, tá? Deus abençoe. Eu vou chamar esses irmãos que fazem aniversário hoje. Nós vamos cantar parabéns para a igreja. E eles vão aproveitar, entrar na dança aí, entrar na vibe. Cadê o José? Cadê o pessoal aqui para a gente cantar parabéns? Vamos cantar parabéns para a igreja, para esses irmãos também, né? Hoje pode. Vamos ficar em pé? No meio aqui, ó. No meio. Isso. Ficar no meio. Isso, para aparecer na filmagem. Vamos lá? Eita, isso é bom. Parabéns, 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 parabéns pra você. Parabéns, parabéns pra você. Meu Deus. Por quê? É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Por mais 2 anos de vida. Aleluia. Vamos orar, vamos encerrar e você não vai embora. Nós temos ali o quê? Isto, então por favor. Oi? Aniversário do teu avô aí, ó. Isso. Isso é gente boa toda a vida. Vem cá, fica aqui com o tio. Isso, você quer orar, encerrar? Quer? Obrigado, minha mãe, obrigado pelo meu avô, obrigado pelo meu pai, obrigado pelo tio Will, obrigado todo mundo tá para a igreja. Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa celebração abençoada. Agora leve-nos em paz debaixo das tuas mãos, Senhor, e nos dê cada vez mais a tua presença. Que esses 27 anos, ó Pai, se multipliquem, ó Deus, cada vez mais. E acima de tudo, como teu filho mesmo falou, ó Deus, que o Senhor, Deus, esteja conosco todos os dias. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a obra desta igreja cada vez mais. E te agradecemos, Senhor, porque sabemos que foi o Senhor, ó Deus, que levantou esses irmãos valorosos para, ó Deus, ministrar, ó Deus, a tua palavra neste lugar. E hoje estamos comemorando 27 anos,
porque o Senhor nos abençoou através da vida deles. Estamos comemorando 27 anos, Senhor, porque o Senhor sustentou a nossa igreja. Fica conosco, receba todo louvor, toda adoração. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Estamos assim indo para o bolo.